Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 12. Segundo Samuel 16, 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, verso de número 12. Os irmãos acharam? Amém? Vou ler na minha versão aqui. Você acompanha na sua. Com certeza, as não são tão próximas, não. Não precisa botar para cá, não. Obrigado. Obrigado, Iago. Diz assim o texto: porventura o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a maldição deste dia. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra, obrigado por esta oportunidade que nós temos aqui de nos reunirmos na tua casa. Já te louvamos, já tivemos um momento de oferta. E agora, Senhor, nós queremos ouvir tua voz. Não queremos ouvir a voz do homem, mas a voz do Senhor. Eu te peço que tu tenhas misericórdia dos teus filhos que aqui estão, para que eles possam entender pelo teu Espírito o que o Senhor quer falar com eles. E que tu tenhas misericórdia da minha vida, me fazendo lembrar de tudo aquilo que o Senhor me confidenciou, de tudo aquilo que tu ministrou em minha vida, Senhor, naqueles momentos onde eu estava diante de ti, falando sobre as minhas necessidades, sobre a necessidade do reino, sobre a necessidade daqueles que precisam te conhecer mais. Eu te peço a tua capacitação e que nós possamos sair ao final deste culto abençoados pelo poder que há na tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, nós temos um costume, e eu acho que isso eu acho que é tão brasileiro quanto da busca pela perfeição, de ser sempre o maior. Nós temos o maior estádio, a maior ponte, o maior jogador de todos os tempos. Essa cultura provavelmente pode ter sido desenvolvida até por causa da nossa históricos passado. Nós temos a tendência de sempre buscar ser o maior, de sempre buscar de ser o melhor. Isso é natural. E no Evangelho, não é só coisa de brasileiro, mas de forma geral, nós temos a grande tendência de sermos perfeitos. Sim, as Escrituras nos orientam a ser perfeitos. A Bíblia nos fala que nós precisamos evoluir até a estatura de varão perfeito. Mas ao mesmo tempo, a mesma Bíblia que fala sobre isso, ela nos mostra o quanto nós somos humanos. A Bíblia, a qual nós acabamos de ler, as Escrituras sagradas, elas não existe algo tão mais poderoso para dizer que eu e você somos falhos do que as Escrituras sagradas. Quem já estudou, quem já me ouviu até dar palestras aqui sobre o tabernáculo, aonde eu já expliquei alguns móveis, e um dos móveis do santuário, do tabernáculo, que foi orientado por Deus para construir lá no Antigo Testamento, especificamente no livro de Êxodo, tinha um móvel que representava a palavra, que era a pia, que era feito com os espelhos das mulheres que doaram como oferta. E essa pia de bronze, que tinha água, ela tinha a responsabilidade de lavar as mãos e os pés do sacerdote para entrarem no santo lugar. Mas ao mesmo tempo que o sacerdote lavava as mãos e os pés ali, ele olhava para a pia, pelo reflexo do bronze e da água, ele se via. Então não há nada tão poderoso para mostrar quem sou, de mostrar quem é você, que não seja a palavra de Deus. Eu sou ferrenho disso. A palavra é a minha Bíblia, é a minha bandeira, é a palavra que transforma, não é os meios, não são as festividades, não são a roupa, não é a Bíblia, não é a etiqueta, não é a forma de falar, mas é a palavra. E por isso nós estamos aqui esta noite, porque nós entendemos e reconhecemos que
que nós precisamos desse Deus, e esse Deus cada vez tem mostrado o quanto nós somos humanos, e quanto Ele é Deus, Ele é poderoso, e esta noite, eu tenho certeza que Ele vai mexer no teu interior, e você não vai sair daqui da mesma forma, porque a palavra de Deus, ela transforma. Você crê nisso? Amém. Bom, queridos, os irmãos sabem que nós vamos parar com esse jargão de pregador, né? Nós eu tenho um ministério que distribui a palavra de forma de mensagens por meio do celular, e agora Deus nos deu a direção, agora nós já vem amadurecendo um tempo, o trabalho de fazer as pessoas lerem a Bíblia. Inúmeros testemunhos, mas um testemunho me incomoda já há um tempo, esses dias, que uma senhora que já está um tempo no Evangelho, não tanto tempo quanto muitos dos presentes, mas essa senhora falou assim, lendo as mensagens, falou assim: pastor, lendo a tua mensagem, eu comecei a conhecer um lado do rei Davi que eu não conhecia. E aí, ela ficou desapontada com o rei Davi, ela ficou triste com o rei Davi, porque o rei Davi pecou. E isso é muito explicável pelo que eu já falei aqui na minha introdução. Nós temos essa tendência do perfeccionismo, e automaticamente ligado à religiosidade, a gente se acha perfeito, e quando vê alguém errando, a gente quer escrachar, a gente quer eliminar, e como está muito popular, a gente quer cancelar. Então existe essa tendência da gente, a tendência da perfeição, a tendência de por eu estar frequentando a igreja, dizimando, lendo a palavra, eu começar a me achar, e isso é normal, a gente se sente bem, a gente é transformado, e a gente começa a achar que o outro que não está fazendo isso, esse outro merece ser extirpado, merece ser condenado, e isso domina a gente sem a gente perceber. E é por isso que essa noite eu quero falar sobre Davi, o texto que eu acabei de ler. Esse texto, essa palavra aqui, no versículo 12, eu peço a você que você não feche as escrituras para você acompanhar, ainda que possa ver no telão. São as palavras do rei Davi. E o que estava acontecendo? Davi, ele pecou com Betseba. Ainda por cima, piorando a situação, ele matou o esposo de Betseba, Urias. E aquele homem que foi escolhido lá de trás das malhadas, aquele homem jovem, promissor, que onde ele ia as pessoas viam que ele era gentil presença, que o Espírito Santo estava sobre ele, aquele homem de Deus que ao tocar a sua harpa, o demônio que estava na vida do rei Saul saía, aquele homem que diante de um gigante que todos temiam, inclusive o rei, ninguém se voluntariou para lutar, aquele homem que tinha a visão disse assim: quem é este circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, esse homem de Deus, esse homem que é chamado por Deus como o homem segundo o meu coração, esse homem que é exemplo para a nossa fé, ainda que tenha pecado, esse homem pecou, e por ele ter pecado, pelo mal que ele fez, ele recebeu uma profecia através do profeta Natã: você está perdoado, mas no teu lar haverá guerras, haverá brigas, haverá contendas. Ou seja, a guerra que tanto sujou tuas mãos, que não permitiu você construir o templo, que vai ficar para o teu filho Salomão, essa guerra vai invadir a tua casa. E foi o que aconteceu. O seu filho Absalão, para quem não sabe, é pai de paz. Normalmente o judeu colocava o nome da criança pela uma experiência que ele tinha no nascimento. Provavelmente quando nasceu Absalão, ele não é o primogênito era Amnon, que foi morto por Absalão. Davi e a sua esposa ali naquele momento devem ter sentido a paz de Deus, a paz, porque os filhos de Davi, quando nasceram lá em Hebrom, ele teve a certeza que ele seria já o rei de Israel, porque ele já era rei sobre Judá. Então, aquele jovem que era chamado filho de paz, o pai de paz, esse jovem se voltou contra o seu pai e marchava para Jerusalém para tomar o trono. Diante disso, Davi, quando fica sabendo, porque diz assim: olha, Absalão é proclamado rei, e ele vem para Jerusalém. Davi, ele faz uma retirada estratégica, ele pega todos os seus mais importantes, deixa 10 concubinas para tomar conta do palácio, mas ele se retira de Jerusalém. Por que ele se retira de Jerusalém, pastor? Davi era um campeão, Davi enfrentou o filisteu, Davi fez várias coisas. Davi fez isso por duas coisas: para não morrer inocente e poupar a cidade, a capital de Israel, que ele conquistou e ele construiu. Então ele resolve sair de Jerusalém. No que ele resolve sair de Jerusalém,
ele tem apoio de Zadok e Abiatar, que era um sacerdote, ele teve apoio de Itaí, que era um giteu, ele teve apoio da população, só que Davi, ele ia marchando, saindo da cidade, descalço, derramando as suas lágrimas, por um momento tão difícil na vida dele. Você já teve alguém na tua casa, alguém na tua família que te odiasse? Pastor, mas o Absalão, ele queria só tomar o trono, ele odiava o pai? Sim, odiava. Você vai perceber mais à frente, quando Aitofel, que é um conselheiro, que era conselheiro de Davi, e trai Davi acompanhando Absalão, ele diz para ele assim: deita-te com as concubinas do teu pai, que ficaram para guardar a casa. Esse ato de se deitar com a concubina do outro rei que saiu, era costume de um rei, fazia para tomar o trono. Mas um filho, quando fazia isso, ele estava, além de ser amaldiçoado, ele estava dizendo assim: eu odeio o meu pai. Rúben, que é o filho mais velho de Jacó, ele se deitou com a concubina, e você pode ver lá em Gênesis 49, nas bênçãos que Jacó dá para os seus filhos, ele amaldiçoa Rúben, porque Rúben se deitou com a concubina. Então era uma maldição. Então, imagine você, imagine eu ter o meu filho me odiando, imagine você ter alguém na tua casa que quer te matar. Era esse momento que estava Davi, era um momento de dificuldade. E aí Davi, quando ele está saindo, eu queria que você lesse aí comigo no versículo 9, melhor dizendo, versículo 5, nós vemos aqui no versículo 5, diz assim: tendo o rei Davi chegado a Baurim, veio saindo dali um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, adiantando-se, proferia maldições. Esse homem, Simei, ele era parente de Saul. Saul era o rei que, antes de Davi, para a família de Saul, para muitos, eles olhavam para Davi como se Davi tivesse tomado o trono. E quem conhece a história, quem acompanhava na época, sabia que Davi não tinha tomado o trono. Mas naquele momento, esse homem, ele estava se vangloriando do que estava acontecendo na vida de Davi. E aí, aqui diz um detalhe: chegando a Baurim. Baurim no hebraico significa rapaz jovem. Provavelmente essa cidade era uma cidade onde se habitava muitos jovens em Israel. Poderia ser hoje em dia uma república, poderia ser hoje em dia uma cidade universitária, mas numa cidade de jovem, Davi ia amadurecer. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Uma das coisas que mais eu tenho aprendido de Deus, quanto mais eu mergulho na palavra, que o crescimento espiritual não se dá somente nos momentos onde nós estamos batendo palma, pulando e cantando de alegria. Muitos do crescimento espiritual se dá nos momentos de dificuldade. É nos momentos de adversidade que nós mostramos o quanto nós crescemos. É no momento de adversidade que nós podemos entender quando Paulo diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Agora que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. E o objetivo de Deus para mim, para ti esta noite com essa mensagem, é que nós alcancemos a maturidade espiritual, que a gente alcance o entendimento do rei Davi. Gente, Davi, ele estava em pecado? Estava sofrendo as consequências do pecado? Sim. Ele estava sofrendo agora a perseguição do seu filho, que queria matá-lo para tomar seu trono? Sim. Então ele tinha que passar por esse lugar chamado Baurim, no lugar de jovens, para amadurecer. Irmão, se você tem passado dificuldades e luta, se você tem pensado em coisas que não têm acontecido na tua vida, saiba que Deus está te preparando para te amadurecer. Porque Deus, Ele nos leva pelos caminhos dEle, para que nós possamos crescer nas mãos dEle. Versículo 6, diz que também atirava pedras contra Davi, ou seja, Davi passava, Simei, que era parente de Saul, que era Benjamim, ele vinha, amaldiçoava e jogava pedras e batia nos servos, batia ali em toda a comitiva. Ou seja, Simei, ele sabia o que estava acontecendo com Davi. Você já reparou que quando nós estamos passando por dificuldades, tem pessoas que se aproveitam da nossa fragilidade? Muitas vezes, a gente está, eu lembro, muitas vezes, recebendo atendimento de alguém da igreja, e um caso bem simples, foi de uma senhora, membro da igreja, que o marido dela tinha falecido, e ela me ligou, como na época eu morava em frente ao Hospital Espanhol, eu desci na madrugada e fui lá no hospital, o marido dela tinha falecido, e aí naquele momento ali, ela
não sabia como ia fazer o funeral do marido, e aí nisso aparece um desses homens de funerária. Na verdade são carniceiros, né? E eu já tinha aprendido com o pastor Carlos diversas vezes que nós fomos em funeral, como lidar com essas pessoas. Ele queria oferecer um plano funeral para ela, não lembro agora que já faz tempo, tipo assim, fosse 5 mil, quando um plano funeral, o enterro poderia ser pago por 1.500. Pessoas que se aproveitam dos nossos momentos de fragilidade. Então, nesse momento que nós passamos por dificuldade, se você não está passando, qualquer momento possa passar, fique atento que nesses momentos aparecem os Simeis da vida. Pessoas que se aproveitam da nossa fragilidade. Pessoas que aproveitam que nós estamos passando por dificuldade para jogar pedra. Se nós observarmos, no versículo 7 e 8 diz assim: e amaldiçoando Semei, assim dizia: sai, homem sanguinário, homem de Belial. Versículo 8: o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. Olha só o que ele faz. Ele acusa Davi pela morte de Saul. E é mentira que Davi não matou. Pelo contrário, quando os homens se apresentaram assim, dizendo: eu matei Saul, o que ele fez? Ele mandou matar. Porque ele ainda mandou escrever, para quem não sabe, existiu o livro dos heróis. Ele mandou escrever no livro dos heróis, ele fez uma poesia para Saul e para Jonathan. Ele poderia ter feito só para Jonathan, que era amigo dele, o filho de Saul, mas ele fez para Saul, e ele diz, chamando Saul de herói, e realmente Saul era um herói. Então Simei, ele acusa Davi, quando ele está passando com a sua comitiva, saindo de Jerusalém, fugindo do seu filho, que odiava e queria matá-lo. Ele acusa Davi do sangue de Saul, e ele ainda diz assim: o Senhor. Irmãos, o que nós já ouvimos nessa encaminhada, de pessoas que quando vê alguém passando por dificuldade, fala assim: está vendo aí? É a mão de Deus pesando. Aí, olha só, não foi ele que tanto fez isso aí? Deus pesando a mão. Nos momentos de dificuldade, vão sempre surgir Simei, para poder dizer que é a mão de Deus pesando. São os amigos de Jó. Jó estava com dificuldade, e os amigos de Jó, nos primeiros momentos, chegou ali e ficaram quietos. Os primeiros momentos deles, eles foram sábios. É assim, gente, se não tem o que falar, não tem o que falar para a pessoa, fica calado. Eu confesso aos irmãos, quando alguém falece, eu não gosto de usar a palavra meus pêsames. Eu não gosto, é meu, não estou dizendo que quem usa é errado. Muitas vezes eu fico calado do lado da pessoa e eu não sei o que dizer mesmo, porque não há palavras que vão dizer, só Deus. A única coisa que muitas vezes eu digo assim: Deus te abençoe, que Deus te dê força para passar nesse momento. É muito difícil a gente encontrar alguém que está passando por um momento horrível e ter uma palavra. Muitas vezes nós não temos nada, essa é a realidade, a gente tem que parar. É isso que Deus tem trabalhado nesse texto aqui. A gente tem que parar e entender que nós somos humanos. Tem hora que nós não temos palavra. Tem hora que não é melhor fazer como Pedro. Pedro, João mas Tiago está lá vendo. Aparece Jesus, de um lado Elias, do outro lado Moisés. Está todo mundo calado e Pedro fala: Senhor, que bom estar aqui. Vamos fazer uma tenda para Moisés, outra para o Senhor, outra para Elias. E aí vem a voz e fala: esse é meu filho amado. Tem hora que não é melhor falar. Pior é ainda dizer: está vendo? Está sofrendo porque não dá dízimo. Ele está sofrendo porque ele não é crente. Uma vez nós ganhamos uma alma para Jesus no quartel. Um camarada sentou do nosso lado, ele tinha vindo da noite da virada, da prostituição. E quando ele sentou, ele não percebeu que era a mesa dos crentes, como diziam. E ele sentou, botou a bandeja assim e falou assim: tá. Aí quando ele olhou: ih, rapaz, sentei no lado errado. Foi mal aí, eu estou vendo a virada, estou bravo. E aí nós ganhamos ele quando ele disse assim: eu vou levantar daqui porque eu já sei, eu vim da prostituição e vocês vão dizer que eu vou para o inferno. E nós dissemos assim: não, você não vai para o inferno. Tomou um baque, você não vai para o inferno. Ué, como que eu não vou para o inferno? Eu estou todo cheio de pecado na prostituição. Você não vai para o inferno porque Deus te ama do jeito que você é. Nós te amamos e Deus vai te transformar. Passou um tempo, nós encontramos esse homem. Não foi eu que disse não, tá? Oh, pastor, tá. Não foi eu, estava do lado dos irmãos. Encontramos esse irmão, crente em Jesus, firme na fé. Então a gente tem que ter muito cuidado. Davi, ele sabia que o que ele estava passando era consequência do seu pecado. Mas ser falsamente acusado por Simei, ser amaldiçoado por Simei e ainda dizer assim: o Senhor te deu agora. Ou seja, é Deus que está te pesando a mão, irmão. É você. Você que está fora da direção. A gente tem essa tendência, né? A gente se acha muito santo.
E aí a gente acha, pô, você não ora, você não é como eu. A gente ainda tem a tendência de dizer, olha o que eu estou fazendo por você, eu oro por você e você não se converte. Como se nós convertêssemos as pessoas, não é verdade? Bom, gente, o versículo 9, a partir do 9, eu quero deixar alguns versículos aqui, para quando eu e você passarmos por esses momentos. Eu já passei, e eu tenho certeza que a vida, ela nos permite passar por momentos bons e maus. Eu gravo as frases de alguns homens, que às vezes a gente vê na mídia, de livros, e uma vez perguntaram ao Petkovic, jogador de futebol, quando ele lançou o livro dele, perguntaram para ele, Petkovic, qual é a lição que você pode deixar para todos que estão começando? Ele falou assim, eu aprendi que a vida é como uma roda gigante, uma hora você está por cima, e outra hora você está por baixo. O importante é quando você estiver por cima, aproveita, porque vai chegar um momento de dificuldade. E eu também aprendi isso nas Forças Armadas, na tropa de elite, na qual nós fizemos muito tempo parte, que o homem que escolhe a tormenta como filosofia de vida, ele vive melhor porque ele sempre espera o pior. Ou seja, resumindo todas essas duas formas de pensar, pense, se prepare para o dia mau. Se você está no dia mau, pense e coloque isso em prática. Versículo 9. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que esse cão morto amaldiçoaria ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e tirar-lhe a cabeça. Quem era Abisai? Abisai era irmão do general de Davi, filho de Zeruia, que era irmã de Davi, ou seja, era sobrinho, que pertencia aos valentes de Davi. E ele, vendo que Davi não tomava nenhuma atitude, porque estava ali a comitiva de Davi, saindo de Jerusalém, passando por Baurim, indo em direção ao Vale do Jordão. Eles estavam caminhando, sabendo que atrás deles vinha Absalão, mas o alvo de Absalão era Jerusalém, então ele já tinha deixado Jerusalém. Ele está caminhando. E o cara está jogando pedra e dizendo, Davi, seu filho de Belial, aquelas coisas todas, aquela tagarelice, amaldiçoando, enchendo o ouvido. Davi estava de boa. Só que Abisai não aguentou e chegou até Davi, meu rei, não te incomodas? Me autoriza que eu decapito esse homem, eu corto a cabeça dele. Gente, em Êxodo 22, 28, nós vemos o texto que fala que se o homem amaldiçoasse o rei, amaldiçoasse a autoridade, ele poderia ser morto. Então Davi poderia autorizar, pode matar. Ó, arranca a cabeça fora. Como diz o filme, corta a cabeça dele. Poderia ter cortado a cabeça dele. Poderia. Só que, preste atenção, irmãos, tire isso para a tua vida. Aquela tagarelice, aquela palavras de maldição, aquelas pedras, incomodaram a Davi? Não. Incomodou Abisai, incomodou Joabe, incomodou todo mundo. Não incomodou Davi, sabe por quê? Davi tinha um foco. Davi não deu ouvidos ao que Simei disse. Irmão e irmã, sabe por que muitas vezes a gente passa por ansiedade, depressão, síndrome do pânico? Sabe por que muitas vezes a gente vive numa busca frenética, querendo agradar as pessoas? Porque nós estamos acostumados a viver pelo que os outros pensam da gente, a viver acostumado com o que os outros falam da gente. A gente dá muito ibope ao que as pessoas falam. Por isso que quando a gente ouve essas coisas, a gente acaba o nosso dia. Ai, você viu o que postaram? Gente, eu vendo, não lembro agora o nome dele, ele dando uma entrevista, um cara muito famoso, e aí ele dando uma entrevista no podcast dessa, e perguntaram assim, você lê as coisas que colocam lá nos comentários da tua postagem? Ele falou, não. Aí ele, por que não? Porque se eu ler, eu vou entrar em parafuso. Se eu der ouvido a que essas pessoas falam, ainda mais nos momentos atuais, ele não vai viver. Então, se você e eu queremos amadurecer, crescer em meio às dificuldades, superar tudo que nós estamos passando, a gente tem que aprender a não dar ouvido ao que o Simei fala da gente. Ainda mais quando são falsas acusações. Ainda mais quando estão nos amaldiçoando. E aí a gente não tem nem que se preocupar, porque nós estamos debaixo da promessa, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não se preocupe com quem está te amaldiçoando, não se preocupe com quem está falando mal de você, porque sobre a tua vida existe uma bênção de Deus. Não dê ouvidos, não dê atenção. Se nós pararmos para dar atenção, gente, é só a graça de Deus, é só a graça de Deus mesmo.
Se eu fosse tudo que já falaram de mim, Jesus, não sei o que seria de mim hoje. Meu Deus. Versículo 10. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Falando, agora ele não só de Zeruia e de Abisai não, a Joabe também. Por ele amaldiçoar, e por ele ter dito o Senhor, amaldiçoa Davi. Quem dirá? Porque assim fizeste. Gente, Davi, ele poderia. Era mais simples. Eu confesso aos irmãos, que muitas vezes, quando a gente vê uns camaradinhos desse que enche negócio, a vontade que dá é o quê? O famoso corta a cabeça dele. Muitas vezes a vontade que dá é, passa o cerol, elimina, cancela. Davi podia ter feito isso, eu já disse, tem referência a esse do 22. Ele poderia, manda matar e acabou, e seguia, não acontecia nada. Ele poderia ter feito isso. Irmão, se ele fizesse isso, ia aparecer outro para falar. Se ele corresse do problema, porque Davi, os irmãos vão ver o contexto depois, ele sabia que o que estava acontecendo, Absalão se levantando, ele tinha que sair de Jerusalém, ele sabia que Deus estava no processo. Davi sabia que estava no processo. Então não adiantava fugir do processo. Então muitas vezes a gente quer resolver as coisas assim. Muitas vezes a gente tem alguém que se levanta e a gente fala assim, passa. Lembrei-me agora, isso não está anotado, quando eu, lá em 2002, fui trabalhar com um camarada que era insuportável. E aí, na época, tinha um curso de teologia da Alfalite aqui, quem estudou comigo lembra disso. Eu lembro que eu cheguei numa aula e falei assim, gente, me ajuda aí orando e jejuando, que me colocaram para trabalhar com um abençoado, para não dizer o contrário, que só a graça de Deus. Gente, mas como eu orei, como eu jejuei, eu consegui parar com isso? Eu tive que trabalhar com ele. Não adiantou meus jejuns e minhas orações. Inclusive na consagração que nós falamos sobre jejum, eu disse bem claro, o nosso jejum nunca muda a Deus, o jejum muda a mim mesmo. A minha oração não vai dizer, Deus, faça isso, e ele vai chegar, pois não, meu Senhor, eu vou lá fazer. Ele não vai fazer isso. A minha oração, o meu jejum, a minha leitura da palavra não muda a Deus nem a circunstância, ela muda a mim mesmo. É por isso que essa mensagem é de amadurecimento. Essa mensagem é para mostrar para mim e para você que nós crescemos em meio às adversidades. E o que eu devo fazer no meio da adversidade? Como nós já falamos, não dá ouvido, segue diante. E aqui nós vemos aqui, não fuja do processo. Se Davi matasse, não, jogou a primeira pedra, matava. Davi ia seguir. Ia mudar a situação? Não. De repente ia dar uma calmaria, o pessoal fala, rapaz, o Davi tem autoridade mesmo, né? Está vendo? Ninguém mexe com o cara. Mas ele ia estar evitando um processo que era de Deus. Muitas vezes nós passamos por lutas e dificuldades e a gente não entende que aquilo faz parte do processo. Davi estava acostumado, porque durante anos ele fugiu de Saul. Durante anos Saul queria matá-lo indevidamente, porque Davi não era culpado. Saul sabia disso, mas Davi durante anos fugia e não eliminou e não fugiu do processo. Não fuja do processo. Muitas dificuldades estão acontecendo na nossa vida, é para nos aperfeiçoarmos. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, procura dizer assim, Senhor, eu sei que é do teu jeito. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Não adianta matar o Simei. Versículo 11. Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos, eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura tirar minha vida, quanto mais ainda esse benjamita. Deixai-o, deixai que amaldiçoe, porque o Senhor lhe ordenou. Gente, olha só, Davi chama Abisai, que levantou a bola de matar o cara, chama seus servos e diz assim, olha só, o meu filho, aquele que eu coloquei o nome de pai de paz, que eu tive paz quando ele nasceu, que eu tive alegria de Deus, ele quer me matar. Ele é pior do que amaldiçoar com a boca. Eu vou me preocupar com esse cara é fichinha. Sabe o que eu aprendo aqui? No momento de dificuldade, não se preocupe com as coisas pequenas. As coisas mais importantes, elas têm que ser mais importantes mesmo. A nossa família é mais importante. O nosso sonho é mais importante. Deus é mais importante. Viver em paz é mais importante.
no quartel tinha esse lema, né? E eu, como tinha a responsabilidade de estar muitas vezes à frente da tropa, aí uma vez eu vi uma situação e eu falei, não, você não pode ficar assim, chamei, fui lá no local que é a entrada, fui falar com o pessoal, aí teve uma dentista, né, ela disse assim para mim, Almeida, você quer ser feliz ou você quer ter razão? E eu falei assim, eu entendi o que ela quis dizer. Se eu queria ser feliz, deixa isso passar para lá. Agora, se eu quisesse ter razão, eu ia brigar com todo mundo, ia ter muita dificuldade. Aí eu falei, a senhora tem razão. Aí eu parei e fico olhando assim, olhando, aí eu falei assim, mas eu aprendi a fazer o certo pelo certo. O que é certo a gente tem que fazer. E eu muitas vezes não faço o certo, mas isso daqui, se não fizer o certo, as coisas não vão ficar legal. Aí eu virei para ela, sabe de uma coisa? Você me deu duas opções, eu ser feliz ou ter razão. Eu, na maioria das vezes, eu quero ser feliz e quero ter razão. Então, eu vou levar esse negócio para frente. Então, gente, mas há momentos que a nossa vida tem que ser assim. Eu tenho que ver o que é mais importante. Diante do meu filho, quer me matar, e um homem que só está jogando pedra e falando. Ele vai perder tempo com aquilo. Se ele parasse para resolver a situação de Simei, poderia desenvolver mais ainda, ele ficar parado ali e Absalão chegar e pegá-lo. Ele tinha um foco, e aí esse é o que está no versículo 12 e 13. Porventura, o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a maldição deste dia. O que ele fez no 13? Prosseguiu, pois, o seu caminho. Prosseguiu pelo seu caminho. Davi, ele não deu ouvido, ele entendeu que era um processo de Deus, que aquele homem estava ali, fazia parte de todo o processo, que ele tinha que passar por consequência do seu pecado, e o principal, ele tinha um foco, ele tinha um objetivo. Gente, grandes pessoas na história, homens de Deus, grandes empresários, você pode ler a biografia dessas pessoas, você vai observar que todas essas pessoas tiveram dificuldade. Todas as pessoas. Às vezes a gente entra em contato com algumas pessoas, mas por que você não fez isso, não chegou? O que você está precisando de ajuda? As pessoas, todo mundo tem dificuldade. Mas pode reparar que o vencedor, o campeão, ele é aquele que tem as mesmas dificuldades. Vamos olhar a parábola dos talentos? O Senhor dos talentos deu para um, deu quanto? 5, para outro 2 e para outro deu o quê? 1. O de 5, o que ele fez? Pegou os 5, grande foi lá negociar e ganhou mais 5. O de 2, ele não tinha a mesma capacidade, porque o texto diz, e cada um distribuiu segundo sua capacidade. A palavra no grego significa assim, o dono olhou e falou assim, esse cara aqui é mais esperto, e tem mais capacidade. Então, para ele vai conseguir gerenciar 5, esse vai conseguir gerenciar 2, esse vai conseguir gerenciar 1. Então, o cara que recebeu 2, ele falou assim, rapaz, o cara que pegou 5, ele foi lá, granjeou, eu vou fazer a mesma coisa. O texto diz de igual modo, ele fez a mesma coisa com o que deu 5. Ele foi lá, negociou e ganhou mais 2. Agora, o que ganhou 1, ele pensou assim, rapaz, é muito difícil isso. Eu tenho muito problema, gente. Eu trabalho, eu tenho um filho para criar, eu tenho tanta dificuldade, sabe? O Senhor sabia que ele tinha dificuldade, deu 1. Era só ele fazer a mesma coisa que os outros, ou então ele guardar para devolver, granjear. Ele foi e enterrou o talento. Querido, querida, as pessoas vencedoras, aqueles que permanecem na fé, aqueles que amadurecem na fé, eles não são melhores do que eu e você. A única diferença é que quando eu e você pensamos em desistir, ele pensou, vou me esforçar mais um pouco. Todos os vencedores, seja no meio empreendedor, seja em qualquer área da vida, inclusive na espiritual, são pessoas que são disciplinadas, dedicadas e não se entregam facilmente, porque elas têm as mesmas lutas e dificuldades, ela tem os mesmos obstáculos que eu e você. Certa vez chegaram para um homem que foi vencedor, e aí o pessoal fazendo assim, olhava para ele foi o primeiro geral de tudo do Brasil, e o pessoal trabalhava com ele, olhava assim e falava assim,
Depois de dias, se aproximou dele e falou assim: cara, quando eu soube que você era o primeiro de tudo, eu achava que você era alguém do outro mundo, fantástico, que você não parava por nada. E hoje eu estou vendo que você tem as mesmas limitações, é tão humano quanto eu. Me diz aí, como é que você conseguiu esse feito? Ele respondeu assim para o outro: quando você pensou em dormir, eu pensei assim, eu posso estudar mais um pouco. Quando você pensou que não dava, eu pensei, ainda dá. Quando você começou a chorar, eu também chorei, só que eu pensei, esse choro vai irrigar a terra, que eu vou plantar a semente e vai dar fruto e eu vou ser vencedor. Gente, as lutas, as dificuldades, elas são frutos da nossa escolha. No caso de Davi, foi a escolha por pecar, ele estava sofrendo dificuldade por isso. A minha escolha e a tua pode ser por outra coisa, não ser um pecado e passarmos lutas e dificuldades por isso. Agora, nessas dificuldades, quem vai crescer são aqueles que vão seguir no caminho, não vão dar ouvido para o que falam de você, vão ser determinados e não vão fugir do processo, porque Deus vai aproveitar tudo isso para nos fazer crescer. Amém, queridos? Eu quero orar por você. Quero aproveitar esse momento de reflexão, esse momento onde nós entendemos que nós precisamos amadurecer para orarmos. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho aprendido muito, e é minha bandeira. A palavra de Deus, ela é a que mais mexe com o homem, não tem como. Mesmo o homem de coração duro, se ele parar diante das Escrituras, ele não vai conseguir, ele vai se render. Não há método, é por isso que eu falo, vida com Deus é leitura da palavra todo dia, é meditação. E todas essas meditações, Deus tem me mostrado o quanto a gente precisa aprender a ser humano. A quanto a gente precisa entender que o outro está passando dificuldade, eu não tenho que acusá-lo, não tenho que achá-lo que ele é, que eu sou melhor do que ele. Mas também o quanto eu tenho aprendido de Deus nas Escrituras, que esses momentos que a gente passa por lutas, caminhos que não estão muitas vezes no foco, é nesses momentos que a gente conhece Deus. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero convidar você, que está passando por lutas e dificuldades essa noite, que entendeu o que Deus está ministrando na tua vida. Eu quero orar por você, é só você levantar a tua mão que eu vou orar por você nessa noite. Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu não sei quantos que estão aqui presentes já entregaram a sua vida para Jesus. Muitos levantaram as mãos. Eu vou orar por você ainda, mas eu quero orar também por você, que quer abrir tua mão, não, melhor, me perdoe, abrir teu coração. Abrir teu coração para deixar o Senhor entrar. O poder desta palavra para te fortalecer, te ajudar na caminhada. Davi não parou com as acusações de Simei. Davi não desistiu, porque Davi conhecia o Deus da palavra. Eu quero te apresentar o Deus desta palavra. O Deus desta palavra transformou a minha vida e quer transformar a tua vida. Alguém essa noite quer entregar sua vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Pastor, eu quero voltar a ler a palavra. Quero voltar a derramar minhas lágrimas na palavra. Eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho ouvido muitos, não é pouco testemunho, de pessoas que nunca tinham lido a palavra como estão lendo agora. E eu quero te apresentar essa palavra que transforma. Quero orar por você. Quero te dar o espaço que Deus preparou para você no céu. A certeza de uma vida eterna. A certeza que essa palavra vai ser diferente. Antes de me converter, eu li 50 capítulos de Gênesis. Minha mãe já era crente, peguei a Bíblia dela, li e não entendi nada. Hoje, eu já li os 50 capítulos de Gênesis várias vezes. E vou dizer, sei muitas coisas de cabeça, porque o Espírito Santo que vai morar no teu coração, a partir do momento que entregar a tua vida para Jesus, vai fazer você ter tanta palavra dentro de você. Você, de repente, não vai citar todos os textos, não vai falar todas as ocorrências bíblicas, mas vai sentir que aquilo está vivo dentro de você. Eu quero orar por você. Mas alguém levanta a mão, eu só vou orar. Não vou. Deus abençoe também. Deus abençoe. Senhor, nesse momento, Pai, eu quero
entregar a vida de todos aqueles que levantaram as mãos por lutas, por dificuldades, porque querem entregar sua vida para Jesus, porque querem voltar para Jesus. Senhor, muitos estão aqui e estão precisando, Senhor, sim, desta palavra de encorajamento, de, no meio da dificuldade, aprender como Davi. Davi tinha identidade, então podia dizer o que fosse dele, ainda que estivesse vindo de um pecado que manchou a sua trajetória. Ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendeu que era o Senhor no processo. Ele foi humilde diante do processo, humilde para se arrepender, e humilde para escrever tantos salmos, reconhecendo que o Senhor é o Deus que perdoa, o Senhor é o Deus que anda com a gente no deserto, o Senhor é o Deus que nos trata no meio das palavras malditas, das pedras jogadas contra a gente. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos fortaleça cada vez mais, em nome de Jesus Cristo, amém.